Abra a sua Bíblia. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia nesta noite. Atos. Glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 12, versículo 5. Apenas um versículo da palavra. Atos 12 e o 5. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Aleluia. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Podem sentar, Glória a Deus. dando glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos nesta noite, Glória. na 16ª feira de campanha, Glória a Deus. onde estamos nesse culto de campanha, com a campanha com o título Campanha de Intercessão. E nesta noite a temática, o tema desta mensagem é exatamente sobre isto: a intercessão da igreja. Diga assim: a intercessão da igreja. O texto em que nós acabamos de ler está exatamente relacionado à intercessão da igreja, onde o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo estava crescendo de uma forma sobrenatural, crescendo de uma forma espantosa. E esse crescimento foi tão grande, tão extraordinário, que Jerusalém se tornou pequena para o crescimento do Evangelho, expandido e espalhado por toda Jerusalém. A Bíblia diz que em meio a esse crescimento da igreja, por intermédio do Evangelho de Cristo, surgiu alguns inimigos, opositores na história, para tentar impedir o crescimento da igreja através do Evangelho. É necessário a gente notar que, mesmo com tanto crescimento, pela oração da igreja constantemente, nós observa que Atos dos Apóstolos é um livro que, do início ao fim, nós contempla a dimensão, a grandeza, o crescimento da igreja através do Evangelho e a manifestação do Espírito Santo entre o Evangelho de Cristo e usando os apóstolos. Há quem diga que Atos dos Apóstolos era mais ou menos para ser escrito Atos do Espírito Santo, porque mesmo que os apóstolos estavam sendo usados, porém quem estava usando era o Espírito Santo, fazendo a igreja primitiva crescer de uma forma tão poderosa, tão grande, que quem parar para ler e meditar nesse livro, logo vai compreender o poder de Deus de uma forma sobrenatural operando através dos apóstolos. É incrível como, quando esta igreja tem esse crescimento tão grande, é incrível como nós notamos que o Evangelho ele não foi parado, ele não foi contido, embora que alguns até tentaram parar o Evangelho, parar a massa do crescimento da igreja, mas não conseguiu. Então levantou-se Herodes para tentar parar o crescimento da igreja, e prendendo alguns deles, matando até mesmo o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Porém, quando chega na vez de Pedro, prendendo e deixando um tempo ou uma noite para que esse pudesse matar depois, diz a Bíblia que Deus ouviu as orações da igreja e enviou um anjo para libertar o seu servo da prisão. E exatamente sobre este assunto que nós queremos nesta noite destacar entre nós.
3 acontecimentos que ocorreu dentro do texto lido, e isto me chamou a atenção, e eu quero compartilhar convosco aqui nesta noite. A primeira delas que me chamou a atenção foi esse crescimento sobrenatural da igreja através do Evangelho de Cristo. Fizemos uma observação no livro do Atos dos Apóstolos, aonde surgiu tanto acontecimento, tanta grandeza de Deus. Aleluia! É no livro de Atos dos Apóstolos que desde o início até o fim nós podemos observar que o Evangelho de Cristo Jesus se destacou em crescimento extraordinário por intermédio da igreja. Porém, queremos destacar 4 observações importantes nesse livro. A primeira observação que nós queremos destacar nesse livro se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não podemos mostrar esse acontecimento de tanta grandeza, de tanto crescimento, sem meditar nesse capítulo. É aqui em Atos 2, onde se cumpriu a profecia do profeta Joel, do capítulo 2, versículo 21 ao 30. 28 ao 30, eu vou repetir, é aqui em Atos, no capítulo 2, que se cumpriu a profecia do profeta Joel, do capítulo 2, do versículo 28 ao 30, que estava escrito que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então em Atos 2, Deus derramou, o Espírito Santo veio, entrou na igreja primitiva e encheu todos que estavam presentes, sentados, reunidos, receberam uma poderosa unção, receberam algo sobrenatural. Naquele derramamento do Espírito aconteceu algumas coisas, aleluia, que nós possamos até meditar nesta noite. O Espírito Santo encheu toda a casa. Segundo o texto, tinha aproximadamente 120 irmãos reunidos, esperando 10 dias pelo acontecimento, e de repente entrou um vento impetuoso e veemente, aleluia, e o grande foi o barulho dentro daquele lugar, e começaram a ver língua repartida como que de fogo pousando na cabeça dos irmãos, e começaram a falar em línguas estranhas, começaram até a falar em idiomas de outros países, porque muitos ouviram falar na sua própria língua. Estava reunido fora da igreja gente de tudo que é quanto, e começaram até a questionar e a dizer: essas pessoas, esses homens, essas mulheres, todos esses que estão aí dentro estão cheios de mosto, estão cheios de vinho. O apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, é aquele homem cheio de coisa, aquele homem que andava com a espada, aquele homem que passou 3 anos com Jesus e não tirou a espada, sim, aquele homem que negou Jesus 3 vezes. O Espírito Santo tomou, o Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo encheu, e daqui a pouquinho esse mesmo homem se põe de pé e diz: varões galileus, o que vocês veem ouvirdes não é vinho, não é embriagação. Eu quero te dizer que a promessa sendo cumprida na vida deles, esses homens e essas mulheres estão cheios do Espírito Santo. Estão cheios do Espírito Santo. A camanha. Eu estou sentindo, mais uma vez, Deus aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Ah, meu irmão, a coisa foi extraordinária quando aqueles irmãos se levantou dali, e sem contar que quando Pedro evangeliza e diz o motivo daquele acontecimento, a Bíblia diz que foi quase 3.000 almas que se converteu ao Evangelho de Cristo. Lá dentro, 120 recebendo poder, lá dentro 120 recebendo dons espirituais, lá dentro 120 sendo inspirado, capacitado e cheio do Espírito Santo. Lá fora, enquanto Pedro pregava, há cerca de quase 3.000 pessoas também recebendo, sendo cheia. Agora tem quase 3.000 com 120. Jeová fez de todos uma bomba atômica contra o inferno, e começaram a forçar as portas do inferno, ganhando alma dentro de Jerusalém. E o Satanás se preocupou porque não dava para compreender. Homem leigo, sem estudo, mas quando abria a boca conhecia os céus, conhecia os mistérios das Escrituras, conhecia o poder de Deus, porque na vida deles, na vida delas estava o Espírito Santo. Eu quero dizer nesta noite para essa igreja Jesus a Vida, que o mesmo Espírito está em nosso meio, está dentro de você, está dentro de mim, e nesta noite aqui
trouxe glória, quem trouxe aleluia, abre a tua boca nesta noite para adorar. Aleluia, o crescimento da igreja se estendeu. Eu sei que nesta noite aqui tem gente morto, já percebi. Tá morto, tá morna. Já percebi, já pela cara, pelo olhar, eu já percebo algo. O Espírito Santo ainda me dá um discernimento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se tudo é lugar aqui nesta noite, tu não volta mais crua da forma que chegou. Tu não volta mais crua da forma que chegou. Tu volta sapateando nas asas do Espírito Santo. Cheio da graça. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Abre a tua boca. Oh, Aracama, Charade Calamacé, Iramaia Calamassúria de Lamácia, Picama, Charade Calamas. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui nesta campanha. Aleluia, aleluia. Eu sei que muito não dá credibilidade a culto de campanha. Eu sei que muito até rejeita o culto de campanha. Mas eu quero te dizer, nas campanhas Deus opera, nas campanhas Deus faz, nas campanhas Deus está. Na campanha como esta noite, Ele vai te batizar com o Espírito Santo, se assim você crê. Se assim você crê. Olha que fogo bom. Que presença gloriosa. Aí, a Camaia Calamasse, Charaída Calamassúria de Lamácia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Em Atos 2, a descida do Espírito Santo e junto da casa. Em Atos capítulo 5, enquanto Anania e Safira não creram no dízimo e na oferta e foram mentir contra o apóstolo Pedro, o Espírito Santo matou os dois. E após enterrar entre o marido e a mulher 3 horas depois, diz a Bíblia que houve um temor tão grande em Jerusalém. Mais uma vez, a unção, a graça do Espírito Santo tomou toda a cidade e colocou temor no corações de todos eles, de forma que cura, batismo, milagre. Pedro não precisava nem orar. Pedro passava, o povo já trazia para a sombra de Pedro. Ele tem aleijado aí, é só deixar a sombra do homem tocar. Só a sombra, só a sombra, só a sombra, só a sombra. Onde é que eu coloco esse morto? Onde é que eu coloco esse defunto? Onde é que eu coloco esse paralítico? Onde é que eu coloco esse mudo? Onde é que eu coloco esse cego? É só observando a sombra do homem passa. Ele não precisa nem orar. Ele passando da sombra, está tocando, gente está curando. Defunto se levanta, paralítico anda, cego vê, mudo fala. Ei, meu querido! Era só a sombra. Era só a sombra do homem, cheia da unção, cheia do poder. Aonde a sombra tocava, paralítico levantava. Aonde a sombra tocava, defunto levantava. Aonde a sombra tocava, cego passava a ver. Aonde a sombra tocava, mudo passava a falar. Aonde a sombra tocava, doenças venéreas designadas, ali abandonada pelos médicos. O médico já estava dizendo que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. A sombra do homem só fazendo tocar. Era tocando e o povo sendo curado. Ah, meu irmão, e nessa noite aqui só não é a sombra, nessa noite é a palavra, é a palavra, é a palavra. Receba, receba. Quem crê recebe, quem crê recebe, quem crê recebe essa palavra, quem crê recebe essa palavra. Se a sombra fazia efeito, me diz aí a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra tem poder, a palavra tem unção, a palavra tem autoridade, a palavra tem ousadia, a palavra. Oh, Arabaia Calamassere de Lamácia. Aleluia, aleluia. Era algo extraordinário, era algo tremendo, era algo poderoso. Aleluia. Em Atos 8, o evangelho invadiu Samaria por intermédio do apóstolo Filipe. Filipe foi para Samaria. E vocês sabem que entre samaritano e judeu tinha um preconceito, tinha um protocolo, tinha algo, tinha uma barreira. Mas o evangelho de Cristo, quando chegou lá, a barreira caiu. Quando o evangelho chegou lá, o protocolo foi quebrado. Filipe anunciou Jesus. E toda barreira nessa noite cai por terra. Toda barreira nesta noite cai por terra. Coração de pedra, coração duro, coração que não está satisfeito com a palavra, seja tocado pela unção do Espírito Santo nesta noite. Caia por terra a barreira da divisão, caia por terra a barreira
Cacamaia, Labassúria de Lamasse. Icamaia, Chara de Calamas. Eita barreira para cair por terra nesta noite. Icamaia, Chara de Calamas. Sui de Lamasse. Recebe, meu irmão. Abre a tua boca. Levanta a tua mão para o céu. Chacoalha. Recebe esta palavra. Eu vou deixar a igreja adorar. Abre a tua boca. Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia da aleluia, quem trouxe adoração adora, mas não fica calado. Aleluia, aleluia. Olha o Espírito Santo tocando aqui na casa. Acamaia, calamaço, ibirabás, irabai, camachara de cai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não aceito, nós não aceitamos enfermidade no nosso meio. Toca nele, Jesus, toca nela, Jesus. Toca nela, onde tiver enfermidade alojada, eu vou dar uma ordem. Em nome de Jesus de Nazaré. Sai agora. Sai dor de cabeça, sai dor na coluna, sai dor na junta. Sai nesta noite. Receba a cura de Deus, receba. Seja tocado. Em nome de Jesus, receba essa unção da cura. Eu estou pregando o mesmo evangelho. Eu estou na mesma fé dos apóstolos. Eu estou pregando a mesma santidade. Não é diferente, é a mesma coisa. Eu estou pregando a mesma palavra. Então recebe cura, recebe milagre. Recebe cura, recebe milagre. Recebe poder de Deus. Acamaia, calabaçura de Lamácia. Aleluia, 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 aleluia. Em Filipe, aleluia, com Filipe em Samaria, se ouviu dizer em Jerusalém que a cidade em peso aceitou a palavra por intermédio do evangelho. A igreja cresceu, a igreja tomou uma dimensão sobrenatural. Louvado seja o nome de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 10, a gente vê que mais uma vez a igreja entra na casa de um homem por nome de Cornélio. O evangelho chegou ali também, por intermédio da própria revelação do próprio Deus. Pedro foi até lá enviado pelo Espírito Santo, e quando abre a boca, Cornélio diz para ele: um anjo do céu me apareceu e disse: quando tu chegasse aqui, não abrindo a tua boca, eu ia saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. E Pedro tomando a palavra e dizendo: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa, ele cura tanto judeus como gentios. Enquanto Pedro estava expressando algumas palavras verbais, o Espírito Santo tomou a casa de Cornélio e começaram a falar em línguas, e todos se converteram ao evangelho de Cristo. Capítulo 11, a igreja se expandiu. E aquela perseguição de Saulo, no capítulo 9, no capítulo 11, mostra alguns irmãos fugindo de Jerusalém. E entre eles, alguns dão uma passada em Antioquia. E quando chega em Antioquia, o evangelho é pregado. E a Bíblia diz que a Antioquia recebeu a palavra com alegria. E de repente se ouviu em Jerusalém, na igreja primitiva, através do apóstolo Tiago, filho de Maria com José. Aleluia! E quando Tiago escuta a palavra, Tiago manda Pedro ir lá para testificar. E quando esses homens, João vai chegando lá para testificar, diz a Bíblia que em Antioquia tinha uma multidão tão grande de crentes que aceitaram o evangelho só através da boca dos discípulos que estavam fugindo da perseguição. O evangelho se expandiu, ninguém dava mais para segurar este evangelho. Ninguém dava para segurar mais o evangelho de Cristo. Aleluia. Cresceu de uma forma sobrenatural, cresceu de uma forma gloriosa, cresceu mesmo, cresceu de uma forma tremenda. Aí ocorreu outro fato. Qual, pastor? A perseguição da igreja. A perseguição. Agora, Satanás vai levantar opositores contra a igreja, contra o evangelho. Em Atos capítulo 5, ele levanta o sumo sacerdote para prender a igreja, para parar o evangelho, para parar de falar no nome de Jesus. E até prenderam Pedro, prenderam os apóstolos e colocaram em prisão, e ameaçaram e disseram
Nós somos sacerdotes da tribo de Saduceu. Olha, deixa eu falar uma coisa. Nesse nome você não prega. Aí Pedro abre a boca e diz assim, uma palavra que eu acho linda. Eu acho lindo ler isso aqui quando Pedro diz: mais vale servir a Deus, obedecer a Deus, do que os homens. O que é que Pedro quer dizer? Enquanto a lei dos homens não bate com a lei de Deus, a gente apoia, a gente aceita, a gente obedece. Enquanto que a lei dos homens não vai de encontro contra a lei de Deus, contra a palavra, a gente está pronto para obedecer e praticar. Mas depois que a lei dos homens é contra a palavra, vale mais obedecer a Deus do que os homens. Aí a gente não vai obedecer homem, vai obedecer a palavra. Quem está comigo nessa palavra? Enquanto que a lei não bate com a palavra, a gente obedece a lei. Mas depois que a lei for contra a palavra, a gente fica com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra. E deixa eu dar um recado ao diabo. A igreja não permite perseguição, Satanás. Tu não conseguiu parar a igreja com perseguição. Enquanto mais perseguia, a igreja crescia. Enquanto mais opositor e contra a fé, a igreja crescia. A minha, a tua, a nossa fé não se abala com perseguição. Pelo contrário, enquanto mais perseguição, mais milagre. Enquanto mais perseguição, mais crescimento. Enquanto mais perseguição, mais a igreja cresce. Quem está comigo nessas palavras? Pode o inferno se estremecer. Enquanto mais perseguição, a igreja cresce. Aleluia! Perseguição é um adubo, um estrumo nesta árvore chamada igreja. Enquanto mais perseguição, mais ela e dá fruto. E dá fruto. Aleluia. Aleluia. Agora os homens queriam que Pedro parasse de falar no nome de Jesus. Afinal de contas, estava incomodando eles. Pregar sobre santidade, pregar contra o pecado, pregar contra o aborto, pregar contra uma série de pecados que os homens estavam praticando. Agora virou uma perseguição contra Pedro. Mas Pedro e os apóstolos estão pensando que ele estava na cadeia triste, está pensando que ele estava preso chorando, está pensando que ele estava preso abatido no canto da parede, dizendo: eu estou arrependido porque eu falei do nome dele, eu estou arrependido, me solte que eu não falo mais não precisa nem bater em mim. Está pensando que era isso? De jeito nenhum. Diz a Bíblia que os apóstolos exaltavam, glorificavam o nome do Senhor por estar padecendo pelo nome de Cristo. Tem alguém aqui que padece pelo nome de Jesus da glória? Tem alguém aqui que sofre pelo nome de Jesus da glória? Tem alguém aqui? Abre a tua boca, crente. Aleluia! Eu não sou melhor do que meus pais na fé. Você não é melhor do que nossos pais na fé. Se nossos pais na fé padeceram, se nossos pais na fé sofreram, se nossos pais na fé foram perseguidos, se nós derramaram o sangue de nossos pais na fé, no Coliseu de Roma, fizeram tanta coisa para que a igreja parasse, mas eles não desistiram. Diz a Bíblia que com a perseguição foi grande, foi tão grande, tão grande, tão grande, que mataram crente, mas crente não negava a fé. Colocava preso, mas crente não negava a fé. Dava surra, mas crente não negava a fé. Enquanto mais apertava, mais adorava. Enquanto mais apertava, mais dava glória. Enquanto mais apertava, mais caminhava. Enquanto mais apertava, mais a igreja crescia. Hoje em dia, qualquer coisa é motivo para parar de vir ao culto, parar de vir à igreja. Estou triste, estou abatido, estou isso, estou aquilo. Vai aprender a ter raiz, rapaz. Vai aprender a criar raiz, rapaz. Vai aprender o que é sofrer por amor ao evangelho, rapaz. Vai sofrer por amor a Cristo. O céu é melhor. O céu é melhor. Arabaia camachara de calamassé. De camaia calabassura nelamassia. Aleluia. Eita glória. E disseram: vamos proibir ele falar, vamos proibir. E deixaram preso. Deixaram para outro dia. Daqui a pouquinho foram dar uma olhadinha. No outro dia foram lá, quando abriram a cela, não estava Pedro, não estavam os apóstolos. E esses homens estavam onde então? Estava dentro do alpendre de Salomão, lá no templo, fazendo o quê? Pregando e ensinando a palavra. Veio um anjo de noite e soltou eles. Um anjo não soltou Pedro uma vez só. O texto lido que eu li, eu vou chegar lá, foi a segunda vez. A primeira, o anjo já tinha liberado ele.
Quando abriram, como foi? Aí perguntaram os soldados, como foi que soltaram isso aqui? Como foi? Como foi que esse homem soltou? Tudo fechado, tudo preso, tudo acorrentado. Era o poder de Deus. É que quando Deus quer soltar alguém, não precisa nem abrir a cela. Quando Deus quer soltar alguém, não precisa nem tirar as algemas. Quando Deus quer soltar alguém, não precisa nem tirar a corrente. Deus vai lá e solta e acabou. Você crê nesse poder? Só aqueles irmãos, os apóstolos que tu prendesse para pegar ele aqui no outro dia. Está lá no Opé de Salomão, pregando e ensinando, falando do mesmo nome que foram proibidos. Então ficando com o mesmo nome. Mandaram outra comitiva de soldado, prenderam Pedro, trouxeram. E tudo isso no capítulo 5. Aí quando traz Pedro e os apóstolos, o que foi que a gente falou? Nós não falou que vocês não podem pregar a palavra nesse nome. Como é que vocês estão ensinando e pregando nesse de novo? Como é que vocês podem fazer isso? Aí a resposta do apóstolo: nós não vai parar de falar no nome dele. Nós vai continuar testificando do que vimos e do que ouvimos. Nós andamos com ele, comemos com ele, fomos doutrinados por ele e a gente viu ele ressuscitar dentre os mortos. Nós não podemos negar esse nome. Mas assim vocês morrem, estão preparados para morrer por amor ao evangelho. Mas nesse nome ninguém vai negar. Aí colocaram ele à parte para ver o que ia fazer, com a intenção de matá-los. Mas de repente chegou Gamaliel, um fariseu, um líder religioso da lei, um doutor, chegou e disse: vem cá, manda esses homens ficar um pouquinho à parte aí. Vem cá vocês. Rapaz, é o seguinte, o texto ali diz assim, o conselho de Gamaliel. Aí diz, lembra de Teudas? Se levantou um dia desse, levou quase 400 homens com ele e fez aquele rebuliço. Mataram ele e o povo ficou disperso. Lembra de Judas? Foi outro. Foi um rebuliço tremendo. Esse também pereceu e os outros ficou dispersos. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Não ponha a mão nesses homens. Porque se esse negócio for de homem, perece. Mas se esse negócio for de Deus, ele não vai parar e não vai perecer. E Deus vai achar vocês contra ele. Se esse negócio for de Deus, ele não para. Ninguém faz parar. Não perece. E outra, o próprio Deus vai ver vocês lutando contra ele. É melhor liberar esses homens. E tomaram o conselho de Gamaliel. E chamaram os apóstolos, ameaçaram, disseram que não era para falar nesse nome de novo e libertaram. E no sair da cadeia, os apóstolos marchando no Espírito na rua, gritando glória a Deus, era passando pela vizinhança e dizendo: crê em Jesus Cristo, seja salvo tu e tua casa. Aleluia, Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. E ninguém parava a boca dos apóstolos. E a palavra do evangelho era tremenda, era pregada, era insistida. Na boca deles estava perseverante. Ninguém se calava. Ninguém se calava. Aleluia. O diabo levantou outro inimigo. Quem? Capítulo 9, Saulo de Tarso. Vai atrás, ameaçar, respirando ira, pregando carta do sumo sacerdote e até Damasco. Os irmãos correram de Jerusalém e foi para Damasco. Saulo ia buscar em Damasco para prender Jerusalém. Matar, prender. Há quem diga que Paulo não matou. Saulo não matou, o crente está muito enganado. Saulo de Tarso derramou sangue, sim. E foi por isso que o dele foi derramado depois que converteu. Porque ele não derramou sangue de qualquer um, derramou sangue de servo. Dos servos. Aí foi tremendo, ó. Quando Saulo foi perseguir Jesus, na metade do caminho teve um encontro com ele, e derrubando, e quando Saulo se levanta, já não é Saulo, é Paulo, apóstolo do gentio. E o perseguidor tornou-se a ser perseguido. Eita, a igreja cresceu. Aí esse homem, Jesus pegou ele e a igreja cresceu. E era, fundava a igreja em Tessalônica, fundava a igreja em Corinto, e fundava a igreja e saiu, e a igreja cresceu. Aí foi que o evangelho cresceu mesmo. Aí foi que a coisa se estendeu. E agora, comparar, aí vem o capítulo 12. Herodes, o rei Herodes, levantou-se contra a igreja.
e disse: a gente vai parar. Nós vai parar. Foi aí que no capítulo 11 o evangelho chegou a Antioquia e aquilo se expandiu. Herodes se aperreou e disse: vamos parar essa igreja. E mandou prender a Tiago. Tiago era irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu. Tiago era irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu. Tiago foi morto a fio de espada. A ordem de Herodes foi cumprida. Cortaram a cabeça de Tiago. João, irmão dele, é aquele que escreveu o Apocalipse. Então João não conseguiram pregar, mas pegaram Pedro e trouxeram Pedro, prenderam Pedro. Já que Tiago estava morto hoje, vamos deixar Pedro para terminar a Páscoa, que era a festa dos ázimos, dos pães ázimos. Na Páscoa, a gente vai trazer aquele indivíduo, aquele apóstolo que está teimoso, e a gente mata. E aí diz a Bíblia que a própria nação judaica, que não era a favor na época do Evangelho de Cristo, ficava sorrindo, gostava com o derramamento de sangue dos apóstolos. Então Pedro, no outro dia, ia servir de espetáculo. O rei Herodes ia matar Pedro para todo mundo ver, para a fé dos irmãos ser abalada. Enquanto pegou Pedro, colocou Pedro na prisão, é como se diz assim: fica aí de molho, que amanhã é tua vez. Amanhã é tua vez. Herodes pensou que ia prender, que ia conseguir abafar o evangelho, que ia conseguir parar a igreja. Aqui entra o que ocorreu, o terceiro fato. Agora eu entro na intercessão da igreja. Aleluia. Pedro está preso. Herodes está com Pedro detido. Aleluia. Está lá. E a gente observa que Herodes prende a Pedro. E enquanto está deixando Pedro para o outro dia, para executá-lo, a igreja está continuamente em oração por ele a Deus. E o Senhor agiu enviando um anjo, através do anjo querendo destacar 3 episódios daquela cena. 3. O anjo chega. E a primeira desse episódio que eu quero destacar aqui é que ele encontra Pedro dormindo. Pedro está o quê? Agora me pergunta, como é que alguém está sendo guardado para morrer no outro dia e consegue dormir? E tem gente que está comendo de manhã, de tarde, de noite. Tem casa, tem uma vida, tem família e não está conseguindo mais dormir. Ele estava sabendo que no outro dia servia de espetáculo. O derramamento de sangue da vida dele ia ser grande. Mas o que é que Pedro nos mostra? Pedro nos mostra uma confiança em Deus. A dormir sabendo que vai morrer no outro dia, só quem está confiante. Ele mostra uma confiança sobrenatural. Você confia em Deus dessa forma? Você tem essa confiança no Deus que você serve? Esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando, você está tranquilo? Você está tranquila? Você tem convicção, tem certeza que o Papai do Céu está trabalhando ao meu teu favor? É como se diz assim: eu estou programado para ser morto amanhã, mas enquanto isso eu durmo no Senhor, eu descanso no Senhor. Descansando. O Pedro do passado, o Pedrão ativo da espada, já estava aperreado demais. Por meio do cair, ele negou 3 vezes. Mas esse Pedro aqui é o Pedro transformado, é o Pedro capacitado, é o Pedro que recebeu a visita do Espírito Santo, é o Pedro que já está sendo pregador do Evangelho, cheio do fogo de Deus. Esse Pedro aqui, descansando em Deus. Escuta a voz do Senhor para a tua vida nesta noite aqui, crente. Assim te diz o Senhor nesta noite. Darabaia, calamassere de calamácia. Descansa em mim, diz o Senhor. Descansa.
Descansa, porque eu estou no barco. Descansa e não te apavores. Descansa, descansa. Mantenha a tua fé e a tua confiança em mim, diz o Senhor nesta noite para a tua vida. Aleluia. Caia, calamá, sui de camá, chara de calamá. Descansa. E o anjo chegou e encontra ele descansando, dormindo. Aleluia. Tanta gente ansiosa, ansioso, depressiva. Tanta gente inquieta, não sabe descansar no Deus que serve, não sabe se tranquilizar no Deus que serve, não sabe parar para raciocinar que o Deus que serve, Ele é o Todo-Poderoso e tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Pedro nos passa essa confiança, descansando em Deus. Tá difícil, pastor? Descansa. O vento tá forte, descansa. O mar tá bravo, descansa. Eu vim nesta noite dizer para você, descansa. Descansa em Deus, descansa. Descansa, descansa. O inimigo tem se levantado, descansa. Aleluia! Aí o anjo disse para ele, deu um toque e disse, desperta, levanta-te. Desperta, levanta-te. Cinge-te. Ou seja, põe as vestes, Pedro. É que Pedro tinha tirado a primeira veste e estava deixando aquela íntima para dormir com ela. Aí o anjo disse, cinge-te, põe as vestes. Põe as vestes. E Pedro põe as vestes. Põe um cinto para as vestes não cair. E ele põe um cinto para segurar as calças. Tem crente que não tem segurança mais não. Viu? Tenha segurança na sua fé. Tenha segurança no Deus quem você serve. Tenha segurança, tenha segurança. Fique seguro em Deus. Fique guardado em Deus. E ele põe ali o cinto, cingiu-se. Ou seja, se preparou. Se tem alguém aqui nesta noite despreparado, o Senhor está dizendo, se prepara. Está na hora de você se preparar. Se prepare, se prepare. Se prepare. Se prepare, porque coisas estão para acontecer e o crente precisa estar preparado. Preparado e preparada. Jesus está voltando. E aí o anjo olha para ele e diz, agora aperta as alparcas de teus pés. As correias estavam soltas. Coloca o calçado e aperta as correias. Eita, irmão. Fica de pé e fica firme, Pedro. Porque o Senhor me enviou para te tirar desse lugar. Aleluia. Tem gente que não crê mais nisso, mas não, no Novo Testamento, mas não. Parece até de falar que Deus enviar um anjo, a gente está em angiolatria, está adorando anjo, está cultuando anjo. Mas quem conhece Bíblia sabe que Deus enviou no Antigo Testamento e ainda envia no Novo. Anjo a favor da sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E Pedro agora está de pé. E o anjo diz, me segue. E o anjo segue. É interessante que em volta de Pedro, ele estava gemado entre dois soldados. Tinha uma equipe na porta. E a porta travada. Depois ainda tinha uma guarnição na outra porta. Depois tinha outra guarnição na terceira porta. Para encontrar a porta de ferro que ia dar de cara na rua. O anjo passa por todo mundo, ó. E levando Pedro. As correntes caíram dos braços de Pedro. Eu quero profetizar na tua vida a corrente caindo aqui nesta noite.
Eu quero profetizar corrente caindo nesta noite. Eu sei que tem alguém que não crê em libertação. Eu sei que tem alguém que não crê em maldição hereditária, sabe? Para quem entregou a vida a Jesus e está levando a sério, a maldição hereditária já foi quebrada, as correntes já foi quebrado, as algemas espirituais já foi quebrada, a pessoa já está livre, leve e solta para cultuar a Deus. Mas entre os espirituais, onde se tiver um carnal, coitado, ainda não foi quebrado, ainda tem maldição hereditária sobre essa vida, ainda está preso em alguma coisa, mas eu profetizo nesta noite pelo sangue de Jesus, correndo no mundo espiritual, sendo quebrada contra a tua vida, sendo quebrada nesta noite, Aleluia! sendo quebrada nesta noite, aleluia! As correntes caíram e Pedro ficou livre e seguiu o anjo. A camaia, calamaço e de calamaço. Aleluia! Aí eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje. Da caraca, maia, calamaço, de calamaço. Em Apocalipse capítulo 1, João viu 7 estrelas na palma da mão de Jesus. E quando João viu as 7 estrelas na palma da mão de Jesus, e 7 calerdábrios de ouro, 7 lâmpadas e um calerdábrio de ouro, e disse que ele passeava no meio do cadelabro de ouro, e ele disse: as 7 lâmpadas são 7 igrejas, e eu estou passeando no meio dela. Escreve isso e entrega aos anjos da igreja. Tu viste as estrelas? Viste 7 estrelas? Está na palma de minhas mãos, e cada estrela é um pastor da igreja, é um anjo da igreja. Aí eu quero te dizer nesta noite, se eu sou o anjo dessa igreja, que as correntes sejam quebradas nesta noite, em nome de Jesus. Levanta-te, cinge-te, põe o calçado do evangelho nos pés, se capacita em Deus nesta noite e segue-me. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Da camaia, calamassura de lamacia. Abre a tua boca, crente, abre a tua boca. Abre a tua boca, abre a tua boca. Sabe qual é o mal de muito? Não quer seguir o anjo da igreja, quer seguir qualquer coisa lá fora, mas não quer dar ouvido à voz do anjo da igreja. Mas assim Deus me trouxe pra cá, para te mostrar o caminho. Através da palavra, através da palavra, através da palavra, através da palavra. Levanta-te, tu que está aí caído. Se veste das vestes espirituais nesta noite. Se enche do Espírito Santo. Põe o calçado do evangelho no peixe, que é a firmeza. É a firmeza na palavra, é a firmeza na rocha. É a firmeza na presença de Deus. É a firmeza para não se desviar. É a firmeza para não querer ir para o mundão. É a firmeza para não olhar para trás. Calça o chinelo, aperta as correias. Fica firme, fica firme, fica firme. Fica firme, fica firme, fica firme. Se põe de pé nesta noite e segue-me, segue-me, segue-me. Segue-me. Saia dessa prisão. Saia dessa prisão espiritual nesta noite. Saia dessa prisão nesta noite. Prisão que te oprime. Prisão que não te deixa orar. Prisão que não te deixa jejuar. Prisão que não te deixa crer suficiente. Prisão que põe dúvida. Prisão que faz você olhar para trás. Prisão que hoje está de pé, amanhã está caído. Prisão que hoje você está alegre, amanhã está triste, querendo retroceder. Esse tipo de prisão seja repreendido nesta noite. Caia por terra nesta noite. Todo o poder do império das trevas contra a tua vida. Caia por terra nesta noite. Receba livramento de Deus. Glória a Deus. Vou deixar você adorar. Aleluia. Glória a Deus. E para nós encerrar, entra o livramento de Deus naquela cela, naquele presídio, naquela cadeia. Entrou o livramento. Glória a Deus. Aleluia. O anjo pega na mão dele e diz: vem, Glória, glória vem. a Deus. Você crê que Deus faz assim com o crente? Aleluia. E é nesta noite isso exatamente que Ele está fazendo através dessa palavra. Está me usando para a tua vida e está dizendo: venha. Venha para perto de Jesus. Venha para perto de Deus. Você que entrou aqui cabaleando, cabisbaixo, querendo desistir, desanimado, desanime não.
Não olhe para trás, não. Glória a Para trás não Deus. tem nada para você mais, não. Parou. Hein? Recebe essa injeção do céu. Recebe essa vitamina do céu. Recebe esse antídoto para essa doença espiritual. Receba nesta noite. Receba. Se ponha de pé na presença de Deus. Porque está escrito na Santa Palavra que os que estão de pé olhem para que não caia. Continua de pé na presença de Deus. E ande na presença. Marche na presença. Fique firme na presença. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Carabaca, lavas. Aleluia! Segue. Tem gente dormindo. A carabaia, calamação sono espiritual. Se desperta nesta noite. Se desperta nesta noite. Pedro não estava dormindo espiritualmente. Pedro estava dormindo fisicamente, descansando o corpo velho. Mas o espírito estava pronto, a alma estava pronta. Você não pode estar ao contrário de Pedro. Você não pode estar dormindo espiritualmente. Se tiver alguém dormindo espiritualmente nesta noite, fique de pé. Se desperte nesse lugar. Aleluia. Fique pronto. Fique pronto, porque o anjo de Deus vai pegar na tua mão e vai traçar um novo caminho. Glória a Deus. Está chegando o livramento de Deus na terra para alguém. Está vindo o livramento de Deus. Livramento. E é livramento por intermédio de um anjo. É livramento, é livramento. É livramento de Deus, é livramento. Dessa você não vai morrer. Dessa você vai escapar. Dessa você não vai entrar no de caixão. Você não é um defunto, nem uma defunta. Deus enviou seu anjo para trazer você de volta. Aleluia. 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 Glória a Deus. E as grades vão se abrindo, porque com Jesus é assim. Sinta nessa noite as grades que te prendem se abrir. As correntes que te prendem se quebrar. As algemas que te prendem se quebrar aqui nesta noite. E porta por porta, não é uma porta só não. Satanás não achou, aleluia, tranquilo, colocar você na primeira porta. Levou você para a terceira, como diz assim: se escapar da primeira, tem a segunda. Se escapar da segunda, tem a terceira. Se escapar da terceira, tem um portão de ferro. Mas Deus, o Deus que você serve, não tem 3 portas, não tem 4, não tem 5, não tem 10. Quando ele via, meu irmão, quando ele viu o seu anjo, Aleluia. e ele viu e trouxe Pedro para fora. E quando Pedro chegou fora, o anjo foi de outra rua, outro quarteirão. E quando chegou, o anjo foi embora. E Pedro abriu os olhos. Glória a Deus. Aí Pedro notou. Eu pensava que era uma visão. O livramento de Deus é tão bom, é tão lindo. A vitória de Deus é tão extraordinária, que quando ele faz, a gente fica perplexo. Sabe? Não dá para acreditar de tão grande que é. Meu Deus, você pensava que era uma visão? Aí foi onde ele foi olhar que estava. Eu estou solto. Você está solta. Aleluia. Você está solto. Você está solto nesta noite. Liberto, livre. Aleluia. Glória a Jesus. Aí Pedro disse: o Senhor enviou seu anjo e me livrou da prisão e da morte. Aleluia. Talvez a prisão espiritual que você estava passando estava levando você à morte espiritual. Mas nesta noite Deus trouxe essa palavra aqui através do anjo dessa igreja, para dizer a você que você não vai morrer. E através dessa palavra você vai ter força para caminhar. Isso se chama livramento de Deus. Aleluia. Glória, glória a Jesus. E Pedro correu para casa. Que casa? A casa da mãe de João Marcos. Sim, esse que escreveu o Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. A mãe dele estava com um grupo de gente, com a igreja na casa dela, intercedendo por Pedro. Mas o anjo foi enviado por causa da intercessão da igreja. Você notou agora o poder da intercessão? O poder da intercessão livrou o líder, livrou o apóstolo Pedro da prisão. Ei, igreja, eu preciso das suas orações. A pastora precisa das suas orações.
O ministério precisa das suas orações. Você não sabe o poder que a sua oração tem. Porque se soubesse, orava. Se soubesse o poder que a oração tem, só não deixava para orar na igreja não. Orava em casa também. Que tem gente que só sabe orar um pouquinho quando está na igreja. Deus está dizendo nesta noite, ore também em sua casa. Interceda pelo conjunto. Interceda pela mocidade. Interceda pelas crianças. Interceda pela igreja. Interceda pelo ministério. Interceda pelos levitas. Interceda pelos intercessores. Interceda. Interceda pelo seu pastor. Interceda pela sua pastora. Interceda pelo culto. Interceda. Interceda pelos dizimistas e ofertantes. Interceda, interceda, interceda. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma menina chamada Glória a Deus. muito supostamente, ela chega e vê Pedro batendo na porta. Ela conheceu a voz, ficou tão feliz, a alegria foi tão grande que não abriu a porta. Chegou e correu. Aí disse assim: Pedro está lá fora. Aí disseram: está fora de si, é? Olha, quando o milagre é grande, interessante que a igreja intercede e na hora do vamos ver o milagre, fica dispersa, né? Tá fora de si, menina? Só faltou dizer, tá aí doida? Pedro tá aí não, Pedro tá preso. E ele estava orando por quem? Por Pedro, para Pedro ser solto. Tava não. Tá fora de si, tu é? Não, é a voz dele, ele tá batendo no portão. Essa menina não tá batendo bem. Vamos abrir o portão para ver. Quando chegou no portão, aquele homem, pum, pum. Quando abre, Pedro. Glória a Deus. A tua porta vai, alguém vai bater. Aleluia. Enquanto abriu a vitória, aleluia. Glória a Jesus. Chegou assim, foi mais ou menos dessa forma. A vitória na sua porta foi assim. Eita. Glória a Deus. Quando abriu a benção, quem? Pedro? Por quem você estava orando? Você crê que por quem você está orando vai bater na porta salvo, salva e entenda o mistério nesta noite. Você crê? Você crê? Abra a tua boca. Você crê que por quem você anda intercedendo vai bater na tua porta salvo, salva? Adora, adora, recebe essa revelação de Deus nesta noite. Receba, alguém vai bater na porta salvo, salva, pelo poder da tua intercessão, crente, pelo poder da tua intercessão, igreja. Quem tem glória? Quem tem aleluia? Aleluia. E aí ele disse: diga, Tiago, meus irmãos, quando eu solto e já foi embora para outro lugar, e a festa foi grande, porque o apóstolo Pedro não morreu, mas está vivo para pregar o evangelho. Assim como Deus fez usando a igreja primitiva, através da sua intercessão, diga nesta noite: Deus vai fazer através de mim. Está fraco, Deus vai fazer através de mim. Para o céu escutar através de mim. Deus vai fazer através de mim. Para o inferno escutar, diga: Deus vai fazer através de mim. Então interceda, 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 interceda.